Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar promovido pela Direção-Geral da Educação. Este webinar pretende divulgar a iniciativa Garantia Jovem. O enquadramento para este tipo de iniciativa radica no facto da União Europeia defrontar-se atualmente com uma elevada taxa de desemprego entre jovens, situação que acarreta graves consequências sociais e económicas para os próprios, para as suas famílias, para os seus países e para a Europa no seu todo. Em face desta situação, a Comissão Europeia entendeu adotar medidas que promovam a criação de emprego e combatam a marginalização e a exclusão dos jovens até 25 anos de idade que não estão a trabalhar nem inseridos no sistema educativo e formativo. Estes dados colocam em causa a obtenção de resultados adequados aos objetivos delineados e às metas físicas no âmbito da Estratégia 2020. Nesse sentido, a recomendação relativa ao estabelecimento de uma garantia jovem foi formalmente adotada pelo Conselho em abril de 2013, no seguimento de proposta feita pela Comissão. Esta recomendação teve como objetivo que em cada Estado-membro fossem empreendidas iniciativas dirigidas a jovens com menos de 25 anos, constituindo estas uma oportunidade de emprego, de formação permanente, de educação e formação profissional ou estágio, no prazo de 4 meses após ficarem desempregados ou saírem da educação formal. Portugal foi um dos Estados-membros a adotar o princípio da garantia para a juventude. E para nos falar desta iniciativa em Portugal, a DGE tem o prazer de receber o Dr. Vítor Moura Pinheiro, que é licenciado em Direito, licenciado em Gestão Imobiliária, foi diretor executivo do Plano Estratégico de Empregabilidade Jovem, o Impulso Jovem, e atualmente é o diretor executivo da Garantia Jovem. Desde já agradecemos a sua presença, Dr. Vítor Moura Pinheiro, e pedimos-lhe para falar um pouco desta iniciativa. Obrigado pelo gentil convite. A Garantia Jovem surge após uma longa discussão e aprofundada discussão no seio da União Europeia em 2013 e surge uma recomendação aos Estados-membros no sentido de que adotassem uma Garantia Jovem. Portugal adotou essa Garantia Jovem através de um plano de implementação logo a partir do início de 2014 e no âmbito dessa discussão que surgiu na Europa, a Garantia Jovem foi também alinhada com os chamados Objetivos da Europa 2020. E desses vários objetivos, há um que eu gostaria de dar aqui particular destaque, porque no fundo tem também a ver com os destinatários da Garantia Jovem, que é o objetivo do país reduzir a sua taxa de abandono escolar precoce até 2020 para valores inferiores a 10%. E, portanto, Portugal está a fazer um trabalho muito interessante ao longo dos últimos anos de redução do abandono escolar, mas, de facto, queremos chegar a 2020 com uma taxa abaixo dos 10%. Neste momento, a taxa é ligeiramente acima ou está ligeiramente acima dos 17%. E, portanto, os jovens que abandonam a escola são normalmente os jovens que depois vão precisar de mais ajuda numa fase posterior. E, portanto, é este o contexto do nascimento da Garantia Jovem. Se tivéssemos que explicar numa frase o que é Garantia Jovem, nós diríamos que é uma metodologia que pretende dar uma resposta aos nossos jovens que passe ou pelo mercado de emprego ou pelo mercado da qualificação, dito assim de uma forma geral, num prazo de 4 meses. Portanto, dar uma resposta que passe por um destes dois grandes caminhos num prazo de 4 meses. Estes caminhos podem ser essencialmente dois, dentro do mercado de emprego, ou seja, ou colocação no mercado de trabalho, ou, por exemplo, através da figura de um estágio profissional, e depois na educação, naturalmente, através do chamado sistema normal ou geral de ensino, e também por vias alternativas, como é o caso da formação profissional. O objetivo é que os jovens, numa frase, possam estar ou no mercado de trabalho ou na escola, e é num destes dois sítios que eles devem estar, e nós tentamos ajudá-los a ir ou a regressar, se já lá estiveram, por um destes dois sítios, num prazo de 4 meses. É este o grande objetivo da Garantia Jovem. Os destinatários. Gostava de dar aqui também uma palavra para os destinatários da Garantia Jovem. Nós estamos muito habituados a termos medidas dirigidas aos jovens desempregados. Aliás, isso acontecia assim com o Impulso Jovem, por exemplo. E a Garantia Jovem tem uma abrangência maior. Ela destina-se aos jovens NEET. Esta sigla
NEET significa Not in Employment, Education or Training, significa, é uma expressão que nasce em Inglaterra no final dos anos 80, significa essencialmente os jovens que nem estão na escola, nem estão no mercado de trabalho. E estes jovens que não estão em nenhum destes dois sítios é um universo maior do que os jovens que estão desempregados, porque os jovens que estão desempregados são jovens que em princípio poderão não estar em nenhum destes dois sítios, mas estão a fazer algo para procurar ir ou regressar para um destes dois sítios, ou encontrar trabalho ou regressar ao sistema de ensino. Há um conjunto grande de jovens em Portugal que estão afastados da escola e do mercado de trabalho que, de facto, precisam de um impulso para procurar chegar a um destes dois sítios. Só para ficarmos com uma ideia, nós temos os dados do Instituto Nacional de Estatística no segundo trimestre, temos cerca de 176 mil jovens em Portugal que nem estão na escola, nem estão no mercado de trabalho. Portanto, a primeira nota que eu gostava de realçar aqui é que são muitos, são 176 mil. E podemos ficar com uma ideia sobre aquilo que eu estava a referir, que destes 176 mil jovens, houve 104 mil que decidiram dar um passo para regressar à escola ou eventualmente a vias alternativas, como é o caso da formação profissional, ou então ir ou regressar para o mercado de trabalho. E são estes jovens que se inscreveram no Sistema Público de Emprego, ou no Serviço Público de Emprego, que é, em Portugal, como sabemos, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, 104 mil jovens deram o passo no sentido de procurar ingressar num destes dois caminhos. E temos cerca de 72 mil jovens, aquilo que eu chamo, aqui com aspas, fora do sistema, no sentido em que estes jovens não estão na escola, não estão no mercado de trabalho, mas também não estão a fazer nada para ir para um destes dois sítios. Normalmente são jovens que têm aqui um problema forte de desconfiança do sistema. Estes jovens não acreditam que voltar a estudar lhes vai dar uma perspectiva melhor e normalmente são jovens que muitos deles entendem que dificilmente conseguirão encontrar uma oportunidade de trabalho e, portanto, desistem de procurar. São jovens desencorajados. E, portanto, a primeira nota é esta, que de facto são muitos. E a segunda, que eu gostaria aqui de realçar, aqui nestes dados já estão os dados das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, de qualquer das formas, a única nota que eu gostaria de deixar é que cerca de 50% destes jovens que não estão na escola, nem estão no mercado de trabalho, têm habilitações escolares até 9 anos de escola. Portanto, significa que há alguns que têm 9 anos, há outros que têm menos e outros têm bastante menos. E, portanto, estes jovens têm aqui, de facto, um problema acrescido de dificuldade de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho, porque são jovens muito pouco qualificados. Nós sabemos que o desemprego nos últimos anos aumentou e, portanto, é normal que o mercado de trabalho se torne mais exigente. E, portanto, se há mais oferta de pessoas à procura de trabalho, é normal que os empregadores também sejam mais exigentes e procurem querer recrutar os jovens mais qualificados. E, portanto, os jovens menos qualificados têm uma tendência a ter mais dificuldades. E estes são uma das prioridades da Garantia Jovem, nomeadamente por via de colocá-los novamente no sistema de educação ou no sistema de formação profissional. Este problema, ao contrário daquilo que se possa pensar, não é um problema só típico dos países com taxas de desemprego juvenil mais elevadas, é um problema genérico na Europa. Portanto, este problema dos jovens NEET, que não estão, portanto, a trabalhar nem estão na escola, aqui escola no sentido amplo, não estão a estudar, e, portanto, estes jovens têm sido uma preocupação específica da Comissão Europeia e dos serviços europeus, no sentido de procurar que os países, de forma articulada, possam dar uma resposta a estes jovens, e a Garantia Jovem, no fundo, é aqui um mecanismo para esse efeito. Há aqui um desafio grande que nós temos, para além, enfim, de nós termos possibilidade de ajudar os jovens por via de os ajudar a entrar no mercado de trabalho, de os ajudar a regressar à escola ou ao sistema de formação profissional, de lhes poder proporcionar um estágio. Muitas vezes o principal desafio é saber onde estão estes jovens. E eu aqui refiro-me à parte dos jovens que estão afastados do sistema. E, de certa forma, nós temos aqui um problema de confiança, como eu disse há pouco, e, portanto, dificilmente estes jovens vêm ter connosco e, portanto, tem que ser os serviços públicos a dar o passo no sentido de ir ter com estes jovens. E, portanto, nós desenvolvemos uma metodologia, uma rede que nós criamos pelo país, que já tem cerca de 800 parceiros, que permite,
com uma relação de proximidade, procurar chegar a estes jovens que muitas vezes até estão desinformados sobre as oportunidades que têm para o seu futuro. Deixava aqui também duas ideias acerca da garantia jovem que considero serem as principais. A primeira das quais tem a ver com esta ideia de planificar melhor a transição escola-mercado de trabalho. Escola aqui no sentido amplo, pode ser eventualmente o ensino universitário. Ou seja, nós temos verificado que há um conjunto muito elevado de jovens que, enquanto está a estudar, não tem qualquer preocupação com o futuro no mercado de trabalho. E, portanto, estão desinformados, inclusivamente, por exemplo, sobre que profissões há excesso de pessoas à procura, ou que profissões há mais procura de profissionais, que tipo de competências atualmente os empregadores valorizam nos jovens, até porque o mercado de trabalho, como sabemos, modifica-se muito rapidamente. E, portanto, há aqui um papel que temos que fazer, e eu diria até de forma preventiva. Vários agentes o podem fazer e nas escolas eu acho que os psicólogos, os serviços de psicologia e orientação, os centros para a qualificação e ensino profissional também estão, muitos deles presentes nas escolas, podem ter aqui um papel importante de informação e, em alguns casos, de orientação aos jovens sobre o mercado de trabalho, porque muitas vezes eles estão completamente descontextualizados sobre aquilo que vão encontrar. E a segunda ideia, que a Comissão Europeia também tem insistido muito, é esta ideia de combater os ciclos de inatividade. Ou seja, os jovens devem ter a consciência que quanto mais tempo estiverem parados, pior vai ser para ingressar ou reingressar no mercado de trabalho. Ou seja, os empregadores hoje em dia valorizam muito este aspecto. E por isso há aqui questões que muitas vezes estão um pouco exploradas até pelos jovens. Eu daria novamente o exemplo da formação profissional, o exemplo, por exemplo, do voluntariado, participar, por exemplo, numa associação juvenil ou desportiva. Nós temos milhares delas pelo país, em que os jovens podem adquirir competências a vários níveis. É muito importante. Isto numa perspectiva enquanto os jovens não encontram uma oportunidade, porque é bem diferente chegar a uma entrevista de emprego e dizer que se está desempregado há um ano, ou dizer que se está desempregado há um ano e que durante aquele ano estivemos a fazer voluntariado, por exemplo, nesta associação juvenil. Portanto, os jovens têm que ter presente que estarem parados é muito negativo e há várias ferramentas que podem ajudá-los a não estarem parados. E, portanto, numa espécie de um resumo, dizer que a garantia jovem é, de facto, mais, eu diria bastante mais do que um conjunto de medidas, medidas ativas de política de emprego, naturalmente, já falaremos delas, mas é uma metodologia que pretende dar uma resposta aos jovens no prazo de 4 meses e ela não se destina só aos jovens desempregados, destina-se a um universo maior, para além daqueles jovens desempregados, também os jovens que não estão na escola nem estão no mercado de trabalho, mas também não estão a fazer nada para ir para um destes dois sítios. E esta metodologia é assente nestas duas ideias base que eu acabei de explicar, que no fundo se resumem no auxiliar dos jovens, nesta planificação da escola para o mercado de trabalho e também de combater os ciclos de inatividade. Ora, como é que os jovens podem participar? Naturalmente, se estamos a falar aqui de um programa para jovens, nós temos que diversificar os canais. Portanto, o exemplo do atendimento presencial muitas vezes é algo que já faz parte do passado e, portanto, nós temos que diversificar aqui a forma de chegar a estes jovens e, portanto, há aqui uma lógica que eu posso tentar resumir em 2 pontos, que é o jovem pode inscrever-se, por exemplo, diretamente no site da Garantia Jovem, ele pode preencher um pequeno formulário onde ele vai dizer o que é que pretende e depois essa pretensão vai ser encaminhada para um dos parceiros que depois vai falar com ele. Ou então pode ser o próprio parceiro que no terreno, porque conhece melhor a realidade, pode identificar esse jovem como sendo um jovem potencialmente abrangível pela Garantia Jovem e, portanto, sinalizá-lo e registá-lo diretamente nesta plataforma que nós criamos, que no fundo serve de base aqui ao acompanhamento e à monitorização destes jovens. A ideia aqui é muito simples, é tentar distinguir o que é que o jovem pretende e procurar que o parceiro que o vai atender seja um parceiro que tenha o maior número de informação sobre aquele assunto. Por exemplo, se o jovem procura
ir para o mercado de trabalho ou criar o seu próprio emprego ou eventualmente encontrar emprego noutra região, provavelmente ele será atendido por um centro de emprego ou por um serviço de emprego. Se ele procurar informação sobre educação ou formação, se calhar vai ser atendido por um centro para a qualificação e ensino profissional. E, portanto, esta lógica de nós procurarmos também que os parceiros possam ajudar os jovens naquilo que eles mais sabem. As intervenções da Garantia Jovem estão, como eu referi no início, elencadas em 4 eixos: a formação, os estágios, a colocação no mercado de trabalho e também a educação. E, portanto, conforme eu disse, o objetivo é colocar os jovens num destes 4 caminhos, num prazo de 4 meses. Claro que a colocação no mercado de trabalho ainda pode ser dividida nesta lógica de trabalhar por conta de outrem, trabalhar por conta própria, no caso dos jovens que pretendam criar o seu próprio emprego, ou eventualmente até trabalhar noutro país da Europa. Não esquecer que este programa ou esta metodologia foi desenhada pela Comissão Europeia, portanto não fazia qualquer sentido que a Comissão Europeia deixasse de fora a ideia da mobilidade. E, portanto, há muitos jovens que procuram oportunidades noutros países da Europa também porque é essa uma das filosofias dos tratados, que é a mobilidade dos profissionais. Uma palavra também aqui mais final para a questão da comunicação. Nós temos vindo também a refletir bastante sobre este assunto, porque o facto da informação existir e estar, por exemplo, num site, na internet ou noutro local, não significa que as pessoas tenham acesso a ela, não significa que as pessoas tenham acesso a ela todas da mesma forma, nem significa que as pessoas tenham acesso e todas interpretem a informação da mesma forma. E, portanto, há uns anos atrás, nós diríamos que tínhamos ausência de informação. Hoje em dia, a informação muitas vezes existe em excesso e às vezes o principal desafio é perceber qual da informação é correta. E de facto é um desafio muito grande comunicar com os jovens, até por causa da diversificação das plataformas de comunicação que hoje em dia temos. Nós tivemos a oportunidade de participar num projeto piloto que foi financiado pela Comissão Europeia, no sentido de procurar dinamizar algumas formas de comunicação com os jovens mais afastados do sistema. Portanto, aqueles jovens que eu referi há pouco, que não estão na escola nem estão no mercado de trabalho, mas também não estão registados nenhum dos serviços públicos, nem no de educação, nem no de emprego. E, portanto, nós procuramos também inovar um pouco e fizemos alguns exemplos de, por exemplo, informação nas estações de metro, onde os jovens utilizam mais, por várias razões, ou por razões por estarem perto de uma universidade, ou porque estão perto de regiões onde os jovens saem mais, para passar a informação de que a Garantia Jovem existe. E depois também, a título exemplificativo, eu diria aqui que também fomos um pouco inovadores na forma como nós desafiamos até ver 4 youtubers portugueses, são jovens, que são muito seguidos por outros jovens. Muitos deles são estes jovens que são os destinatários da Garantia Jovem. E estes jovens, no fundo, o que fizeram foi, nos seus filmes que eles têm no YouTube, ou no início ou durante os seus filmes, em 2 ou 3 minutos, fizeram uma referência expressa e objetiva à existência da Garantia Jovem e também às oportunidades que elas podiam proporcionar a esses jovens. E nós também entendemos que esta forma, de certa forma, é uma oportunidade de tentar chegar a estes jovens que muitas vezes nós até temos dificuldade em perceber onde eles estão. E foi de certa forma este exemplo que aqui também gostaria de trazer para que a informação chegue aos jovens. E, portanto, eu deixava aqui uma nota final, mais uma vez reforçando a amabilidade do convite que me fizeram, no sentido de dizer que a Garantia Jovem procura que os jovens que tenham até 30 anos em Portugal estendeu a idade até aos 30 anos, porque ela inicialmente foi desenhada para jovens até aos 25 anos, e dizia eu que estes jovens possam ter uma resposta que passe ou pelo mercado de trabalho, ou pelo mercado, digamos, da educação, formação, num período de 4 meses, e é, no fundo, através destas respostas e desta metodologia que nós desenhamos, que nós procuramos que estes jovens possam ter uma oportunidade e possam ter, de certa forma, um futuro melhor, porque se eles tiverem um futuro melhor, seguramente nós todos também teremos.
Muito obrigado. Dr. Vítor Moura Pinheiro, muito obrigado pela sua participação neste webinar e pelos esclarecimentos sobre esta iniciativa e sobre todas as oportunidades que encerra. Resta-nos dizer que quem sentir necessidade de colocar alguma questão sobre este webinar poderá fazê-lo utilizando o endereço de e-mail que está a passar em rodapé. Muito obrigado. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.